Você sabia que o texto de 1 João 5, no verso 7, que favorece a doutrina da Trindade, não existe nos originais e foi um texto acrescentado depois? Olha só o que está escrito em 1 João 5, no verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Então, quando lemos esse texto, dá para se perceber nitidamente que ele favorece a doutrina da Trindade. Mas será que essa doutrina é bíblica? Bom, Trindade, o próprio nome já indica do que se trata. Tri, 3, deidades, deuses, ou seja, 3 deuses, 3 deidades, e isso é uma abominação. O Criador é só um, como diz o Shema Israel em Deuteronômio 6, a partir do verso 4. E eu poderia citar aqui várias outras referências bíblicas e de que a teoria da Trindade não é uma doutrina bíblica, mas quem sabe num próximo vídeo, até porque eu já abordei muitos vídeos sobre esse tema. Mas então, dito isso, esse texto de 1 João 5,7, que favorece a doutrina da Trindade, não consta nos originais, e é uma tentativa claríssima de querer induzir que as Escrituras aprovam essa doutrina da Trindade, que é basicamente um dos principais dogmas da Igreja Católica e também da grande maioria das igrejas evangélicas. Nos originais desse texto está escrito somente o seguinte: há 3 os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam entre si. Então não tem nada de Pai, Palavra e Espírito Santo e que os 3 são um, como se os 3 fossem o mesmo Deus, o mesmo Criador. Isso é uma doutrina pagã que foi acrescentada depois. Na igreja primitiva, com os apóstolos, com os profetas, eles nunca pregaram essa doutrina. O nosso Messias nunca pregou essa doutrina. Ele sempre enfatizou que o Pai estava acima, inclusive dele. O Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, do século IV, nenhum desses apresentam esse texto nos originais, pois esse texto, como eu venho dizendo, foi acrescentado depois para favorecer claramente a doutrina da Trindade, que não é bíblica. Inclusive, vários adeptos do dogma da Trindade reconhecem que esse texto foi acrescentado depois, só mostrando o como que esse texto é uma tentativa claríssima de buscar favorecer essa doutrina. Mas é isso. Por isso que é tão importante você buscar os originais e não se contentar apenas com as traduções, pois se você se contentar apenas com as traduções, você será facilmente induzido pelas doutrinas do sistema religioso, seja católico ou evangélico, até porque a Bíblia passou por muitas traduções, mas a essência original dos textos, essa sim é que permanece intacta, e essa sim que é imutável.